Bom, diante desse fato, nós corremos aí contra o tempo para tentar construir um projeto, acabou saindo dois projetos que tratassem do tema de uma forma responsável e urgente e técnica ao mesmo tempo, e propusemos aqui uma coisa que já era necessário e já não sei o porquê, para ser sincero, que até hoje não foi apreciada, não foi regulamentada, né? A gente sabe que existe uma previsão já na Constituição, um dispositivo constitucional que trata sobre o trabalho escravo, inclusive colocado através de emenda constitucional 2014, emenda número 81, só que carece de lei que o regulamenta, então a gente tem que estar atuando nisso, principalmente, claro, ensejado por esse fato que aconteceu, não há mais tempo a perder. Então, o primeiro projeto trata da expropriação, né, que é uma coisa já prevista com relação a plantas psicotrópicas, já havia isso na Constituição, mas agora então, a gente traz essa discussão para o trabalho escravo, né, as condições análogas a escravo quando um proprietário as comete, então ele, quando autuado, quando encontrado esse tipo de atividade no local dele, ele tem a sua terra expropriada, sem qualquer tipo de indenização, claro, sobretudo sob via judicial, para que então esse terreno seja essas terras, né, essa propriedade ser destinada aí à reforma agrária e também aos programas de habitação popular. Então, esse é o primeiro ponto, acho que ele é necessário. Os bens que lá também forem encontrados, qualquer importância, qualquer valor, também vão ser destinados a organizações sociais sem fins lucrativos e outras organizações que tratam aí do valorização do trabalhador e também, em específico, do combate ao trabalho escravo. Na sequência, também conseguimos aí construir uma outra ideia com outro projeto de lei que vem a complementar esse que diz respeito ao bloqueio, né, ao congelamento de qualquer tipo de financiamento bancário, um empréstimo, um financiamento bancário que esses proprietários possam ter aí de bancos públicos, ou seja, o nosso dinheiro, dinheiro público, ou, claro, de bancos privados que se utilizem de dinheiro público. Seria um absurdo a gente aceitar que um proprietário, uma empresa, um proprietário, uma pessoa jurídica, recebesse dinheiro público, sendo que esse dinheiro seria usado, por que não dizer então, para financiar os escravagistas, né, o trabalho escravo nessas propriedades. Então, a gente acho que conseguiu dar uma pronta resposta, é um tema que a gente precisa avançar de forma urgente. Eu acho que ele transcende qualquer tipo de idealização partidária, por exemplo. Eu vi muita gente ontem nas redes sociais mandarem mensagem para mim dizendo que se surpreenderam por um deputado da União Brasil, né, que tem um viés mais conservador, está entrando com essas propostas, e para todos eu respondi da mesma maneira, que acho que isso é suprapartidário, né, isso não diz respeito a um partido A, B ou C, isso diz respeito a uma condição moral na nossa sociedade. Né? Como é que hoje a gente pode pensar no Brasil, que é signatário de tratados internacionais, como é que a gente pode pensar no Brasil, que tem relações internacionais, que prega esse combate ao trabalho escravo, e a gente não ter uma regulamentação aqui e permitir que isso aconteça? Então, eu acho que o campo social, o campo moral, ele talvez seja muito mais importante da gente discutir do que apenas o legalista, o econômico, né? Mas, claro, a gente achou por bem também fazer essa previsão aí que pega nesse aspecto econômico. Então, Diego, estava claro, na verdade, que a formação dos preços da Petrobras, né, seria diferente durante o governo PT. Isso não ficou claro, né? O PT criticou, o Lula criticou, o Jean Paul Prats, ele não defendeu uma mudança radical, né, antes de ele assumir, acho que nem agora, mas ele fala que vai ter que haver uma acomodação, uma alteração, né, uma adaptação dessa política, pensando nos interesses da população. E aí, nesse caso, tem que pensar, acho que são dois pedaços diferentes. Tem os interesses dos consumidores, né, que não se confundem com o interesse do grosso da população. O grosso da população tem interesse no gás de cozinha e no diesel, que tem a ver com transporte de carga e barateamento de passageiros, né? Então, é isso aqui. Agora, a gasolina e álcool tem a ver com uma parte da população que detém carros, né? E aí, só que ele fala assim, olha, tem um interesse dessa população, dessa parte da população, então ele não quer simplesmente pegar o valor do diesel praticado lá fora e transportar para cá, porque ele fala, olha, o Brasil processa uma parte de combustível e compra uma outra parte. A Petrobras, ele botou a Petrobras no grupo daqueles que processam, extraem e processam. E ele fala, olha, eu posso praticar um preço, eu só não pratico um preço mais baixo para ajudar o importador, que vai trazer do exterior e vender.
né? Mas eu também não preciso ficar refém daquele grupo para fazer com que seja um bom preço para os importadores. E aí tem muita gente que fala o seguinte: ah, mas se você não fizer um bom preço, ninguém vai querer importar e isso vai gerar um desabastecimento, que ele falou. Isso aí também, ele também critica, ele fala que não é bem assim, que dá para adaptar, que dá para chegar num outro valor, ou seja, dá para reduzir o valor final do combustível de forma a beneficiar esses consumidores e também garantir a manutenção da importação. Ou seja, vai vir coisa nova aí, Diego. Ninguém sabe exatamente como ele vai organizar isso, mas ele vai atender sim o que Lula prometeu. E aí tem muita gente do mercado falando: ai, Lula fez mentiu na campanha. Não, mentiu. O Lula falou que ia mudar o preço, né? Ele está simplesmente colocando em prática a promessa de campanha. Inclusive, a maior parte dos brasileiros é a favor disso. Uma última coisa só. O primeiro grupo de beneficiários diretos da população com relação às medidas da Petrobras são os consumidores. Agora, tem um ponto que é o seguinte: o Brasil ele é detentor da maior parte das ações, né, da Petrobras, tem controle, né, uns 37, 40%. E aí ele recebe dividendos também. O Lula criticou muito os dividendos, mas o Brasil recebe dividendo da Petrobras e o próprio Ministério da Fazenda conta com o dinheiro que é pago pela Petrobras de dividendo para ajudar a fechar a conta. Então, olha que complicado, Diego. Ao mesmo tempo que o Lula critica os dividendos altos distribuídos aos acionistas, e eu acho que são altos mesmo. O mundo inteiro, acho que a Petrobras foi a segunda empresa que mais distribuiu dividendo no mundo inteiro para os seus acionistas. Eu acho que é alto, dá para diminuir, mas uma parte do governo quer diminuir para os preços ficarem mais baixos, só que uma outra parte do governo não quer diminuir porque sabe que esse dinheiro vai vir para o caixa. Então, é complicado mesmo. Diego, e é provavelmente aquilo que vai correr antes, né? Há uma grande dúvida se Bolsonaro será preso, ou se ele será preso de forma preventiva se tocar os pés do Brasil, ou se será preso depois de condenado, mas uma das coisas que praticamente todo mundo político e jurídico de Brasília tem certeza, né? Mesmo os aliados de Bolsonaro, é de que ele vai estar inelegível em 2026, exatamente por conta desse pataquada de ações, dessa cesta de ações que ele tem que responder. E aí vamos colocar essa ação, que é a mais rápida, né, que foi apresentada pelo PDT, foi um dos momentos mais tristes da diplomacia brasileira, foi um dos momentos mais sinistros da democracia brasileira nos últimos anos. E olha que a democracia brasileira está cheia de momentos sinistros, que é basicamente o seguinte, é o que o Diego falou. O presidente Jair Bolsonaro chama embaixadores, ou seja, chama representantes do mundo inteiro para um evento pago com recursos públicos, num prédio público, transmitido por uma TV pública, ou seja, nosso cascalho envolvido no meio. Já não bastasse ele gastar nosso cascalho em jet ski, dando cavalinha de pau no Beto Carreiro World, e comprando lanchinho para militante com o nosso dinheiro que ele fez, já está descoberto isso. Aí a gente teve que também pagar toda essa pouca vergonha, que basicamente era o quê? Era um ato de cunho eleitoral em que ele usou para atacar o sistema eletrônico de votação, que ele usou para atacar a urna eletrônica, e que também ele aproveitou e vendeu e fez propaganda do governo dele exatamente como um momento eleitoral. Se ele não for cassado, os direitos dele não forem cassados por conta disso, você pode fechar a lojinha de que o Brasil deu errado e é melhor começar de novo. Porque o que aconteceu? Ele produziu provas contra si mesmo, num nível assim escancarado e escrachado. É quase uma ofensa. É uma ofensa. Sabe? É quase ele dizer: me peguem, na verdade. Por quê? Porque foi isso. Ele usou isso, fez o Brasil passar vergonha internacionalmente e agora tem que responder por isso. Não pela gente ter passado vergonha, porque isso aí a gente até se acostumou nos anos de governo dele, mas pelo fato dele ter usado a coisa pública para fazer algo que a gente não faz nem no privado. Qual?